Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Quero dizer nesta manhã que o nosso Deus é um Deus fiel e é um Deus maravilhoso. E começamos ontem um assunto da escola, numa revista de escola dominical, com linguagem para jovem, que fala assim, um assunto que fala assim, como surgiu a igreja primitiva. E a gente leu ontem como foi que esse povo recebeu uma ordenança de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. A gente viu como a oração ela tem que ser dirigida a Deus e tem que ser uma oração constante, não pode ser uma oração de um dia sim, outro não, ou um ano sim, outro não. Assim tem que ser uma oração constante. Que o povo, que a igreja, o evento que se deu início à igreja aconteceu 50 dias após a ressurreição de Jesus e 10 dias depois de ele ter subido aos céus. Aconteceu que o povo ali se reuniu para adorar Jesus e evangelizar, falar do amor de Jesus. E foi numa época que houve uma grande perseguição. E, gente, eu não vou ir adiante desse assunto para que o vídeo não fique longo. A gente já teve essa aula ontem. E quem quiser assistir, vá nos meus vídeos, vocês vão encontrar essa aula. Vamos dar continuidade. Os primeiros membros da igreja primitiva eram todos judeus. Todos os primeiros membros da igreja em seus primeiros dias eram judeus, e havia 3 tipos de judeus na época. Esses 3 tipos de judeus eram encontrados na igreja primitiva. Eram judeus hebreus, que eram aqueles que pertenciam à verdadeira raça israelitas. Eles falavam a língua hebraica, que nessa época era um tanto diferente do hebraico clássico, falado na época do Antigo Testamento. Nessa época já se falava o dialeto chamado aramaico ou sírio-caldaico. Era um hebraico um pouco modificado. Tinham os judeus helenistas, que eram maioria. Eles eram descendentes dos judeus que foram dispersos depois da primeira destruição de Jerusalém, séculos antes de Cristo, aquela destruição em que as portas de Jerusalém, os muros foram todos queimados, os muros derrubados, e o povo de Israel foram levados cativo para ser escravo lá com o rei Nabucodonosor. E muitos dos judeus helenistas, inclusive, não moravam em Jerusalém ou na Judéia, mas em nações estrangeiras, nas cidades onde residiam, para manter sua tradição. Haviam criado sinagogas, isto é, salões próprios de culto, por ter sido a língua grega durante muito tempo a língua oficial das nações do Oriente, dominadas por Alexandre o Grande. O tempo que durou seu império, os judeus que não moravam na Judéia passaram a ser chamados de judeus gregos ou judeus helenistas. Mesmo depois de se mudarem para a Judéia, por seus antepassados terem morado em nações estrangeiras, eram chamados ainda de judeus helenistas. Muitos deles aceitaram o evangelho na pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Isto está em Atos 2, 5, 9, 11 e o versículo 41. E tinham judeus prosélitos. Eram aqueles que eram judeus de nascimento, eram aqueles que não eram judeus de nascimento, mas eram considerados judeus, por haverem renunciado ao paganismo e aceitado a lei judaica, e entrado oficialmente na igreja judaica, se submetendo ao rito da circuncisão. Eram minoria, alguns deles aceitaram a Cristo também no rito da igreja. Isso está em Atos 2 e 41. O poder de Deus, comunhão, amor e unidade doutrinária. Uma das descrições mais belas que a Bíblia dá acerca da igreja primitiva
está sem dúvida na passagem de Atos 2, 42 ao 47, se não vejamos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e haviam lealdade total aos ensinos de Jesus e dos seus apóstolos. Na comunhão do partir, eles perseveravam na comunhão do partir do pão. E havia amor e comunhão entre os primeiros discípulos. E nas orações, a igreja primitiva vivia em constante oração. E em toda a alma havia temor e humildade. Temor e a humildade marcava a igreja. E muitas maravilhas e sinais havia no meio deles. Havia milagres constantes na igreja primitiva. E eles louvavam a Deus. Era uma comunidade que louvava a Deus constantemente. Então a Bíblia diz que eles não tinham nada em comum. Eles vendiam suas propriedades e tudo era dividido entre os irmãos ali. A igreja crescia e Deus acrescentava o que ia salvar. E caindo na graça de todo o povo, era uma comunidade contagiante. Sua mensagem, seu testemunho e sua vida haviam muitos que aceitavam ali a Jesus e todos os dias o Senhor acrescentava a igreja aqueles que se havia de salvar. Então era assim a igreja. E a gente vai dar continuidade. A igreja primitiva, quando surgiu a igreja. E Deus acrescentava ali as pessoas que Ele queria salvar, ali as pessoas que abriam o seu coração, porque todo mundo tinha as coisas em comum, ninguém tinha necessidade de nada. E não é assim no tempo de hoje, ou é assim no tempo de hoje, né? Mas que precisamos ainda, como a gente viu, a igreja de Jesus, ela precisa entrar mais neste caminho que eram antigamente. Hoje em dia muitas pessoas elas querem ter e ter mais. E cada dia mais a necessidade, aqueles que têm muito, muitas vezes não quer ajudar aqueles que têm pouco, mas a própria Bíblia diz que sempre haveria aqui na terra pobres e ricos. Sempre vai haver, gente. Sempre vai haver pobres e ricos. Mas eu falo muito mais da unidade. Da unidade que era a igreja primitiva. Talvez a forma de buscar o Senhor, né? Um exemplo para hoje. A igreja primitiva é ainda hoje um exemplo. Hoje um exemplo para todos nós. O desejo de Deus é que a igreja de hoje ande dos mesmos passos da igreja em seus primeiros dias, com o mesmo fervor espiritual e dedicação. Para que isso aconteça, é necessário que cada um de nós que fazemos parte dessa igreja faça a sua parte. Apliquemos em nossas vidas os princípios da igreja primitiva e teremos uma vida espiritual avivada na presença de Deus. E a partir de nós, Deus poderá começar um grande avivamento em nossa família, igreja, cidade e país. O que começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, há cerca de 2000 anos, continue hoje através de mim e de você, né? Que esse avivamento ele tem que começar a partir da nossa vida. Como eu falava, a gente não fala sobre a questão daquela época que eles eram unânimes entre si, não é isso? Mas falamos, hoje em dia não é assim, mas como eu havia dito antes, sempre haverá ricos e pobres, sempre haverá. Mas a gente fala sobre a unidade, o amor, né? O partir do pão, assim, na dedicação, né? Que o veículo que mova o nosso coração, que Deus nos ajude, seja o amor. Para que haja esse derramamento do Espírito Santo de Deus, é necessário que a gente faça a nossa parte. E assim eu quero terminar essa lição. E vamos para a próxima lição.
Amanhã a gente faz outro vídeo que fala sobre o estudo da expansão da igreja. E Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Amém, gente.